Pessoal, é o som em que se fala hoje essa confusão. Eu, pela minha pouca experiência, né, eu tenho um pouco de experiência, 30 anos, né? Pouquinho, né? Da escadaria, de onde foi filmado, a gente já sabe. Mas o que foi que motivou isso? Tem um estopim. Foi um guarda municipal fardado e uma mulher trans. Veja as imagens e nós vamos colocar todos os lados a partir de agora, né, para a gente entender. Esse fato é lamentável em qualquer aspecto. Não é porque é trans, porque não é trans, não é isso. É um fato lamentável, né? Uma briga de duas pessoas, né? Vamos ver, via de fato, vamos lá. Esse fato aconteceu na manhã dessa segunda-feira no Integração, que fica no centro de João Pessoa. A Guarda Civil foi chamada porque uma travesti estava impedindo que o motorista seguisse viagem. Logo em seguida, um guarda foi até o local e houve uma briga entre os dois, porque a travesti acabou tentando espancar o guarda. E o guarda tentou se defender de todas as formas. Eu estou aqui com o comandante da guarda, o Vitor, que vai trazer mais informações. Foi assim que tudo aconteceu? Perfeito, Águia. A sua análise, para mim, reduz bem o resumo, que foi o quesito que a coletividade não pode perder para o individual. Transporte coletivo, com várias pessoas indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para consultas médicas, indo para suas casas, foi prejudicado o seu translado porque uma usuária estava dificultando que o ônibus saísse do local, aonde os funcionários da empresa de transporte coletivo chamaram o guarda municipal para que ele fosse lá e retirasse a usuária. Falou com a usuária e pediu para que ela saísse. Ela não saindo, ele teve que fazer o uso progressivo da força. Nossos servidores, eles fazem o curso de capacitação, estão sempre antenados e atualizados com a grade curricular da Senasp. Ocorre que existe essa previsão que se a pessoa não acatar a ordem, vai haver uso progressivo. E perceba que ele estava conduzindo a usuária para fora. Quando ela estava saindo, ela começou a deferir golpes no nosso servidor. Então ele teve que se defender. O primeiro contato ali parte dela. O ideal seria um vídeo do começo até o fim, onde ela dificulta a saída do transporte coletivo. O guarda municipal não adentrou para procurar algum conflito lá dentro, independente com quem seja. Apontaram um conflito, ele dialogou, independente de quem seja, e disse, por favor, se retire do local, que o ônibus tem que continuar e você está dificultando o prosseguimento da linha. Então o usuário, para mim, agiu errado e o meu servidor, eu quero agradecer e dar os parabéns. Um servidor com mais de 55 anos de idade, parece que ele está constando aqui, eu não tenho a idade precisa dele, mas ele tem mais de 60 anos. E esse servidor foi lá de forma heróica, conduziu o transporte coletivo de volta para sua malha viária, transformou a vida de trabalhadores cansados para a volta de casa ou trabalhadores que nem iam trabalhar, tranquilizando esses trabalhadores para chegar no trabalho. Perceba a coletividade ganhando com esse ato desse servidor. Dou os parabéns a esse meu servidor. Se ele precisar de algum apoio, a gente vai prestar o apoio. E aqui eu faço essa condição. Percebo que muitas pessoas estavam ali pedindo apoio do guarda. Quando o guarda chegou, começaram a falar que o guarda estava apanhando. Muito pelo contrário. Ele estava trazendo uma habilidade, uma tranquilidade. Ele teve alguns momentos que ele ficava superior no ato da prisão e não deferia golpes. Ele apenas queria acabar com o problema. E foi isso que ele conseguiu. O ônibus voltou, depois houve a condução para a delegacia. O caso foi levado até a central de polícia, onde lá foi comprovado que realmente nosso servidor agiu em prol da comunidade e como de cumprimento do dever. E a percussão é muito grande, né? Já está em rede nacional. Perfeito, né? Tem lá que o guarda municipal teria apanhado ou deferido golpes contra a usuária. Essa repercussão eu não acho benigna, porque quanto mais se bate na sua segurança, menos a gente vai conseguir ter o ordenamento da público. Ali estava dificultando um transporte coletivo. Quantas vidas? De repente um paciente perde sua consulta, não consegue chegar no médico, por volta não se consulta, mas à frente tem um ataque cardíaco. Perceba quantas vidas ali podiam ser transformadas e continuaram no seu continuidade da linha da vida, porque o transporte coletivo voltou a funcionar. Um usuário não pode ganhar da forma coletiva. Então qualquer pessoa que se candidate a dificultar a vida do coletivo pode contar com o apoio da Guarda Municipal, que nós iremos trazer até vocês a tranquilidade que todos os cidadãos merecem. Bom, eu conversei aqui com o Vitor, ele que é o comandante da Guarda de João Pessoa, e trouxe aí essas informações para você que está em casa vendo a nossa programação. Com imagens de Ulisses Ferreira, repórter Águia, para a sua TV Arapuã. Eu volto a dizer, nós vamos ouvir todas as partes, viu, pessoal? Aqui a TV Arapuã, ela tem essa característica de dar espaço, vamos dar também ao movimento LGBT, o que for. Agora, eu não entendi como isso começou.
o guarda estava dentro do ônibus, foi chamado por alguém para intervir dentro do ônibus. Eu tenho que entender para fazer uma análise. Vou falar com o secretário, o policial João Almeida, secretário. Vamos lá, agora, na tela. Bom, quem vai trazer agora mais informações a respeito desse fato que vem realmente sendo uma grande repercussão até em rede nacional é o secretário da Guarda Municipal de João Pessoa, João Almeida. O senhor acredita que o guarda agiu dentro da lei? Completamente, Vamos para a situação fática, né? 5 horas da manhã, no terminal de ônibus, né? Um motorista do coletivo para, né, no ônibus lotado, onde havia dentro desse ônibus uma pessoa, uma travesti, visivelmente transtornada, provavelmente por efeito de drogas, né, agredindo os passageiros. Pediu ajuda da guarda, esse guarda adentra o ônibus. A primeira atitude de qualquer agente de segurança pública é dar o comando de voz, pediu para ela se retirar. Obviamente, ela não atendeu esse comando e o que tem que fazer era retirar essa pessoa de dentro do ônibus, né? Não, um ônibus lotado. O que poderia ser feito no uso progressivo da força? Poderia ter usado o spray, não é adequado no ônibus lotado. Poderia ter usado a taser, a arma de choque, também não é adequado no ônibus lotado. Obviamente teve que retirar, né, com o uso da força. Ato contínuo, essa cidadã, essa travesti, ela passou a agredir o guarda, né, a imagem muito clara, né, e o guarda obviamente foi se defender. Se não fosse isso, você que está em casa, o que deveria ser feito? O guarda deveria ter deixado a travesti dentro do ônibus agredindo as pessoas? O guarda deveria cruzar os braços e deixar ser agredido? O que deveria ser feito não fosse o que foi feito. Eu acho que é muita celeuma em torno disso. As nossas leis, infelizmente, são frágeis. Num país sério, essa pessoa deveria permanecer presa. Acredito eu que ela não vai ficar, se brincar, não está nem presa mais, tá? Isso é uma falha da nossa legislação. O guarda agiu correto, muito pelo contrário. Não só agiu correto, como cabe a ele um elogio formal por parte da secretaria. Eu quero dizer aqui, Águia, no seu programa aqui de primeira mão, vamos fazer sim um elogio formal, porque agiu dentro do que a sociedade precisa. A sociedade fragilizada, já que já estamos, pediu a ajuda da guarda e o guarda foi lá e atendeu prontamente, tirando esse indivíduo que estava agredindo os passageiros. Agora, João, o senhor acredita que esse guarda deve ganhar uma medalha de honra ao mérito? Não se trata de uma medalha, obviamente, não chega a tanto. Né? Um elogio? Um elogio, claro, um elogio inclusive da sociedade. Eu não perco muito tempo olhando esses comentários, sabe, Águia? Mas alguns comentários absurdos, sabe? Dizendo, despreparo de quê, amigo? O guarda, ele deveria fazer diferente como? Qual é a sua opinião? Deixar essa travesti dentro do ônibus? Deixar ser agredido? Porque toda hora ele só fez, né, se defender. Né? E chamou, obviamente, o reforço chegou e ela foi conduzida. Será que essa celeuma não é porque se trata de uma travesti? Né? E aqui a gente não está tratando de gênero, de opção sexual, de rico, pobre. Foi de uma pessoa. Foi de uma pessoa, qualquer que seja a pessoa, né, que está transgredindo a lei, está agredindo passageiros. Ela deve sim ser contida, obviamente no primeiro momento com a ordem, né, verbal. Não atendeu, né, ela foi conduzida de forma forçosa, infelizmente, com o uso progressivo da força. Então a sociedade, eu quero dizer que deve aplaudir esse guarda, sabe? Nós enquanto GCMs, temos orgulho desse colega que agiu às 5 horas da manhã, diga-se de passagem, fique registrado, né? Enquanto muitos funcionários aí públicos poderiam até estar no seu cochilo, ele não. Ele estava lá atento e servindo a população. E essa travesti, como eu disse, infelizmente, se fosse um país sério, estaria hoje presa. Agora, João, um fato novo. A direção de jornalismo e da produção do programa pediu que eu fosse até a carceragem da Central de Polícia, sim, saber se essa travesti ainda estava presa. Eu tive uma surpresa, porque o policial civil que estava lá no momento me disse que essa travesti não deu entrada na carceragem da Central de Polícia ontem.
Para mim é tristeza e decepção de quem está em casa, sabe? Você que sai de casa às 5 horas da manhã, trabalhadores, trabalhadoras, sabe? E para chegar no seu horário de trabalho, quantas pessoas estavam naquele coletivo ali sendo agredidas, sabe? Incomodadas, indo para o local de trabalho e alguns voltando por uma cidadã visivelmente drogada, né? Sem nenhum compromisso com a integridade das pessoas e respeito às pessoas, né? O próprio motorista do ônibus também trabalhando, né? Pediu o auxílio da guarda, né? O guarda foi agredido, né? Isso tem vários crimes envolvidos aí. Parece que ele teve até o uniforme rasgado. Uniforme rasgado, enfim, teve a sua vida, inclusive, posta em risco, né? Porque poderia ter acontecido algo pior. Tá? Infelizmente, as nossas leis nos decepcionam. Como eu disse, Águia, num país sério, essa cidadã deveria hoje, minimamente, estar tendo um corretivo de alguns dias de prisão para pensar e repensar. Infelizmente, não é dessa forma. E o que é que vai acontecer? A encoraja para fazer novamente e podendo ser até pior, porque ela sabe que a impunidade realmente, infelizmente, ela reina. Bom, eu conversei aqui com o secretário da Guarda Municipal de João Pessoa, João Almeida, que trouxe mais informações a respeito desse fato lamentável que aconteceu na manhã dessa segunda-feira, ali no Integração, no centro de João Pessoa. Com imagens de Ulisses Ferreira, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã. Bom, agora vamos ouvir o outro lado, né? O nosso repórter, o Abner Caetano, está com um dos representantes do movimento MEL. Ao vivo, boa noite, Abner, com você. Muito boa noite, Vinícius Henriques, boa noite você que acompanha o Rota da Notícia. Estou aqui justamente no centro da capital paraibana, no movimento do Espírito Lilás, que é o movimento MEL, né? E o coordenador-geral Kleber Ferreira está aqui comigo, né? E, a princípio, estamos aqui para ouvir o lado justamente de quem defende, né, esse movimento, todas essas pessoas. E eu pergunto ao Kleber, como é que você analisa essas imagens que você acabou de ver aí no nosso Rota da Notícia, né, do guarda municipal agindo daquela forma em relação a uma travesti? Boa noite a todos. Antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte: o contexto de violência que acomete muitas pessoas trans e travestis e a população LGBTQIAPN+, no Brasil é muito grande. Eu desconheço a atitude da pessoa travesti nesse processo. Há uma versão que está sendo colocada aí de que ela é a autora de violências, mas pelo que está nos vídeos, o que a gente observa é que ela está sendo vítima de uma truculenta violência. Eu acredito que o que ela tenha feito não merecia uma série de socos, uma série de violências, como a gente tem observado no vídeo. E também acredito que a polícia, os órgãos públicos de segurança do município e do estado devem ver isso com muita cautela, porque não é uma coisa fácil. A gente também não sabe o que está acontecendo. Nas falas do secretário de Segurança, eu não sei se o cargo dele é esse. É o secretário de Segurança Municipal. É o secretário de Segurança, dizendo que ela obviamente está drogada, obviamente ela merecia estar presa. Ora, é porque é uma pessoa trans, né? Porque é uma travesti, é porque é da população LGBTQIAPN+. Então merece tudo isso. Por uma séria ou uma suposição de descontrole. Isso é muito mal de se dizer. Uma autoridade dizer uma coisa dessa. E o movimento espera que haja uma investigação para a gente entender qual foi a rota de violência. Porque, ao que a gente observa nos vídeos, o que está sendo colocado aí é uma pessoa trans sendo violentada por um agente público de segurança. O que é que o movimento pretende fazer nesse levantamento desse vídeo? Vocês pretendem entrar com a ação? O que a gente pretende é sentar com as representações do Ministério Público, certo? Levar esse caso à frente para que haja uma elucidação desse contexto. Há um contexto aí em que uma pessoa trans está sendo colocada como um agente de violência. E que, na realidade, a gente observa pelas imagens que ela está sendo violentada e violada inúmeras vezes. E ainda por cima tendo a sua integridade exposta. Ela está drogada? Isso e aquilo? Ela está transtornada? Isso é o quê?
Se fosse uma pessoa hétero, cis, branca, num contexto de violência ou de suposta violência, esse guarda e esse discurso aplicado a ela seriam os mesmos? É o que a gente questiona. Pois bem, então ouvimos o lado aqui, né, o outro lado da história do movimento MEL, né, movimento justamente aqui, ó, temos a sede, o movimento do Espírito Lilás, e fica aqui no centro da capital. Então essas são as informações, né, aqui direto e ouvindo justamente o presidente, o diretor-presidente aqui, o coordenador, o meu amigo Kleber. Portanto, essas são as informações aqui direto do centro da capital, com imagens dele, o Ramon Mota, Abner Caetano, ferinha da informação para a TV Arapuã. O que eu preciso entender, o apresentador tem que sempre dar uma opinião, né? Eu não gosto de ficar em cima do muro, mas o estopim disso tudo foi como? Para entender, o ônibus parou na integração, o guarda estava fora, é isso? Ele estava trabalhando lá, ou ele já estava dentro do ônibus, ponto 1. Ponto 2. Se o guarda estava fora, quem foi que chamou o guarda e por que chamou? E qual era a acusação contra esse ser humano? Eu não vou falar certa. Olha, essa questão sexual, nesse momento, o que vale é um ser humano. Um ser humano que entrou numa confusão. Mas por quê? O que aconteceu dentro do ônibus? É necessário a gente saber o contexto de dentro do ônibus. Houve algum problema dentro do ônibus? Não houve? O que é que houve? Então, da imagem para fora, a gente já sabe, já viu, né? Mas o que foi que motivou? Quem foi que chamou o guarda? Ele estava lá. Lá tem uma cabine, né? Lá dentro da integração. Quem foi que solicitou ele e por que o solicitou? Qual era a denúncia contra essa pessoa? Temos que entender tudo isso para poder fechar o contexto. A história está do meio para o fim. Temos que resgatar ela do início ao meio. Para a gente entender, não é? Chega aí! Ô, Abner, mais uma vez, Abner. Vamos lá com você, Abner. Não, então tá certo. Aqui vai a pergunta para o Kleber. Vocês vão fazer algum movimento pedindo também a exoneração do guarda municipal? Olha, o que a gente vai primeiro fazer é saber o que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu. Existe uma versão que está circulando nas redes sociais e existe a versão da imprensa. A gente precisa saber a reconstituição desses fatos. Agora, uma coisa é verdade. A gente precisa também questionar essa formação antiviolenta que o poder de segurança tem dito que está fazendo e que a gente observa que há uma contrariedade. A gente não vai pedir exoneração de ninguém, o que a gente quer é que haja respeito à integridade de quaisquer pessoas, principalmente uma população vulnerável, uma população de travestis transexuais e a nossa população LGBT que é PNB+. A população LGBT que é PNB+, merece toda a dignidade e respeito, principalmente pessoas trans e travestis. Então, o que a gente vai fazer é ir no Ministério Público, a gente vai conversar com a gestão do município para saber o que foi que aconteceu, para entender os casos e fazer uma intervenção, sem nenhum tipo de repressão, sem nenhum tipo de crítica, mas observando os direitos humanos. É isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma pergunta polêmica, mas também houve reação por parte do travesti. Você acha que também da travesti, não acha que foi errado não a forma também como ele agiu? Como ela agiu? Olha, aproveitando que o calor do momento, sim. A questão da identidade de gênero das pessoas trans e travestis deve ser respeitada. Então, assim, é como eu estou dizendo a você, o que eu mais observo, o que mais prevalece nas imagens, é ela sendo agredida. Por isso que a gente precisa entender qual o contexto, o que acontece antes e depois do processo das imagens. Porque aí a gente vai criar uma coisa que foi feita, que é o julgamento do senso comum. O movimento não age pelo senso comum, nem pelo ardor da raiva. O movimento tem que entender as coisas e procurar acionar os órgãos de justiça e o poder público. A gente sabe que existe uma gestão municipal que precisa atender essa necessidade, o Poder Judiciário, o Ministério Público, que vão nos ajudar a entender esses contextos para tomarmos a melhor decisão cabível. Agora, levando em consideração o seguinte, a gente não está aqui querendo criticar o trabalho de nenhum setor de segurança pública. A gente sabe que é necessário, mas a gente não vai permitir um tipo de exagero e abuso de autoridade que venha de qualquer pessoa
contra a nossa população. Vinícius, eu estou lhe ouvindo aqui, você pode fazer alguma pergunta se quiser, fique à vontade. O representante, ele também tem a mesma dúvida, o Kleber. Kleber, boa noite. Você tem a mesma dúvida do que eu. O que é que aconteceu dentro do ônibus? Para a gente ter um contexto, você também está com essa mesma dúvida. Então vamos aguardar para a gente entender e poder ter um juízo de valor. Você também foi muito lúcido nisso. Você disse, eu preciso entender, todos nós, porque é dentro do ônibus que o moído começou e não foi filmado nada. Então o que é que houve dentro do ônibus? Não é isso? Eu acho que... eu acredito que esse ônibus deve ter câmera para a gente pegar, não é, e ver aí. Um abraço a vocês aí, que a luta seja sempre um abraço. Pois é, e principalmente pelo fato de ser uma pessoa trans, a gente observa o que mais prevalece é o guarda violentando a travesti. A gente não tem um entendimento do que acontece antes, então não vou condenar ninguém. Agora, o que se observa é que a travesti, a pessoa trans, a mulher trans, está sendo violada na sua dignidade corporal e na sua dignidade de pessoa, porque ninguém merece apanhar e ter isso viralizando na cidade. Isso é hediondo e isso não pode acontecer com qualquer pessoa. Pois bem, então ouvimos aqui Vinícius Henriques, eu encerro a minha participação por aqui, mas se quiser chamar, estou pronto para justamente ouvir e fazer a pergunta, tá certo? Um abraço. Olha, tem que ser instaurado aí um inquérito policial com acompanhamento do Ministério Público e quem estiver errado seja punido. Se é a mulher trans, que ela seja punida. Se for o guarda. Mas vamos entender. Eu não gosto de julgar da metade para fora. Porque por essas imagens eu já teria um valor. Mas vamos entender o que foi que houve antes. Qual foi o estupim disso aí? O que motivou esse moído? Quem chamou o guarda? Ele já estava dentro do ônibus ou foi chamado do seu local de trabalho? O que foi que essa mulher trans supostamente fez ou não fez? Não adianta ficar aqui sob suposição. O Kleber foi muito lúcido também. Ele também aguarda para a gente entender e ver o que acontecer, né? Vamos aguardar. Não adianta agora isso. Falar sobre hipótese é muito ruim, né? O fato por si só é lamentável. Embora, ou um tendo razão ou outro, mas é muito ruim isso para uma cidade, né? Não é legal.